Neste domingo, para escolher um novo presidente em mais uma eleição marcada por polarização, por rejeição aos candidatos e uma desconfiança nas instituições. Olha, de um lado, a conservadora Keiko Fujimori, principal nome da direita peruana e filha do ex-presidente Alberto Fujimori. Do outro lado, Roberto Sanches, deputado ligado à esquerda e ex-ministro do governo Pedro Castillo. Para entender esse clima de reta final, a gente conversa agora com a Amaury Chamorro, estrategista, consultora em comunicação política. Chamorro, sempre um prazer te receber por aqui. Seja super bem-vindo. Situação difícil, assim, as pesquisas mostram uma paridade ali de intenção de voto. Queria te ouvir sobre esse cenário eleitoral. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e um abraço a todas e a todos que nos veem e nos escutam. A situação é parecida à de 2021, ou seja, é um candidato que representa um setor popular, principalmente um setor vinculado às áreas rurais, ou seja, mais do que rural, eu diria fora de Lima, da região metropolitana de Lima, onde a Keiko Fujimori tem muita força, contra a Keiko Fujimori, que é a sua quarta candidatura presidencial consecutiva. Ela sempre chega no segundo turno e nunca ganha. O que acontece no Peru? O fujimorismo, ele tem uma certa força, mas ele tem também uma resistência muito grande, já que o fujimorismo é resultado de uma ditadura do Alberto Fujimori, pai da Keiko Fujimori. Ou seja, há uma lembrança de violência, uma lembrança de perseguição, e inclusive nos setores empresariais e de direita. Isso fez com que setores de direita se transformem em antifujimoristas. Por isso que qualquer candidato que passa no segundo turno tem mais probabilidade de vencer a eleição do que a Keiko Fujimori. Agora, o que acontece nesse sentido? Há uma tentativa de dizer que há uma polarização e de que está tudo muito apertado, porém as pesquisas normalmente não chegam aos setores mais ligados ao campo do Peru, que são muito distantes, com acesso geográfico muito difícil, então é difícil você fazer pesquisa. Agora, no segundo turno de 2021, Pedro Castillo, que está preso, que foi chefe do Sanches, ele ganhou com 50 mil votos, praticamente, um pouquinho menos de 50 mil votos de diferença no segundo turno. É algo que a vitória ou derrota do progressismo no Peru vai ser muito parecida. Vai ser uma votação muito, muito apertada, já que a Keiko Fujimori lidera uma região muito importante, que é a região de Lima, da região metropolitana, que detém quase 40% do total da votação do país. Já o outro 60%, ele é mais favorável em algumas áreas importantes, como a área do Oriente peruano, favoráveis ao Sanches. Perfeito. Eduardo Castro aqui comigo, vou passar para ele. Professor, a minha preocupação é com relação ao equilíbrio de forças no Congresso unicameral do Peru, porque os últimos presidentes todos foram derrubados. Que quadro que a gente tem a partir ou para esta eleição, quando a gente olha para o Congresso? Um quadro também muito complicado. O presidente que entrar vai ter problema. Isso é importante entender do Peru e a grande dificuldade da institucionalidade da democracia acontecer e funcionar nesse país, no nosso vizinho. A Constituição peruana é a Constituição do Alberto Fujimori. Ela cria uma espécie de presidencialismo parlamentário. Por quê? A Constituição permite que o parlamento possa, primeiro, destituir o presidente da República com uma votação de maioria simples. Se você tem uma votação desfavorável ao presidente, ele pode ser destituído. Segundo, quem aprova a nomeação de ministros é o Congresso peruano. Ou seja, você conforma o teu gabinete e aí você indica um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro e esse gabinete ele precisa ser votado e aprovado pelo Congresso. Se o Congresso não aprovar consecutivamente 3 vezes o seu gabinete, o presidente ele é destituído. Então, todos os presidentes do Peru, os últimos presidentes do Peru, foram destituídos. Por quê? Porque a Constituição ela foi produzida pelo Alberto Fujimori para que o fujimorismo tivesse muita capacidade de governar o país, independente de estar ou não na presidência da República. Por isso, o Peru vive imerso há 2 décadas num absoluto caos.
Não há um presidente que tenha terminado o seu mandato. Segundo, todos foram presos depois de terem deixado o seu governo. E, além do mais, o que aconteceu com o Pedro Castillo, que isso é uma ferida aberta ainda no Peru, o Pedro Castillo, na verdade, ele recebeu um golpe de Estado. Por quê? Porque a Constituição peruana permite, sim, que o presidente destitua o Congresso e convoque imediatamente eleições. Só que, quando o Pedro Castillo fez isso, o Congresso não aceitou, né, as instâncias políticas do país e jurídicas não aceitaram essa decisão do Pedro Castillo e imediatamente o Congresso destitui, dizendo que ele tentou dar um golpe de Estado. Isso é mentira. Era justificativa para poder detê-lo e aí parar com tudo. Agora, esses setores populares, indígenas, que por primeira vez tiveram um presidente legitimamente indígena, da área rural, do campo, a casa do Pedro Castillo, para vocês terem uma ideia, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, era de chão de terra batida. Então, o Pedro Castillo realmente representa o que é 80% do Peru, do povo peruano. E ele ter recebido um golpe de Estado e ter sido preso, apesar do seu governo ter sido um pouco errático, agora com o Sanches se representa novamente, por isso que há um amplo apoio popular desses setores mais abandonados fora de Lima, que são os marrons. Eles chamam eles de marrons de maneira despectiva, né, obviamente racista. Professor Chamorro, a gente tem falado muito sobre os tentáculos dos Estados Unidos em processos eleitorais aqui na América Latina. Então, a gente tem o caso da Colômbia, a gente tem o caso do Brasil, agora com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Eu queria saber se e de que forma esses tentáculos dos Estados Unidos chegam nesse processo eleitoral do Peru também. Eles chegam como em todo lugar. Primeiro, você tem um posicionamento dos Estados Unidos abraçando um candidato, atacando o outro, e também numa ampla operação junto aos setores da sociedade civil que permitem receber e distribuir dinheiro nos países para fazer mobilizações. No Brasil, a gente tem o MBL, que virou um partido, por exemplo. Esse é o melhor exemplo que a gente teria. Isso aconteceu e acontece em quase todos os países da América Latina. Organizações da sociedade civil recebem amplos volumes de dinheiro dos Estados Unidos através de fundações vinculadas ao Congresso ou fundações privadas, né, de grandes empórios econômicos que têm interesse. Esse dinheiro é distribuído e aí você tem uma grande operação com o objetivo de defender a liberdade, defender ou fortalecer a democracia. Alguns países, há muitos anos atrás, como o caso do Equador, da Bolívia, da Venezuela, o que eles fizeram foi inabilitar o funcionamento dessas ONGs que recebiam dinheiro de fora. Aliás, elas foram regulamentadas. Então, não era mais a ONG que recebia o dinheiro, era o Estado, e o Estado redistribuía, claro, perdão, com o objetivo de tentar frear esse tipo de desestabilização. E isso acontece no Peru. Perfeito. Deixa eu trazer a situação do Chile também agora para debate. Estudantes lotaram as ruas de Santiago, no Chile, em protesto contra o governo de extrema-direita de José Antônio Kast. Os manifestantes reagiram aos cortes de quase 3% no orçamento, à restrição da gratuidade universitária para novos alunos com mais de 30 anos e a alta dos combustíveis. O diesel subiu 60% e a gasolina 30%. A polícia reprimiu os atos com jatos d'água, gás lacrimogênio, houve confrontos, feridos e prisões. Em menos de 3 meses de governo, a aprovação de Kast caiu quase 20 pontos. Eu queria que o Chamorro comentasse para a gente essa situação que vive Kast, então, no Chile. O que pode acontecer no país? Kast, ele chegou a ensaiar uma aproximação de movimentos sociais, enfim, para botar fim. Não, isso foi na Bolívia, eu estou confundindo. Não, aqui ele chegou a conversar com o presidente Lula antes de ser... Foi na Bolívia, tá certo. Mas ele tem quanto? 2, 3 meses de governo? 3 meses de governo, é recentíssima a eleição, realmente. Chamorro, por favor. Bom, o que acontece no Peru, na Bolívia, se você tem uma organização da sociedade civil que esteja disposta a sair para a rua a defender os seus direitos, é isso que vai acontecer. Agora, há que entender, no caso do Chile, que o presidente Piñera também sofreu um processo de desgaste muito forte e também a presidenta, de certa forma, Michelle Bachelet,
teve que negociar, e aí é que nasce o Frente Amplio, aí nasce o Boric, que havia sido presidente, na verdade ele era dirigente estudantil de uma universidade muito importante do Chile, e ela conseguiu articular com essas forças, criou um partido que no final se transformou em um presidente da República. Agora, o Cast sabia que ele ia enfrentar essa mobilização social. A situação dele é muito complexa. Eu já havia dado algumas entrevistas indicando que para o Peru e para o Chile seria muito difícil. Eu acreditava, inclusive, eu disse que o presidente boliviano, Peru não, perdão, ato falho, novamente. A Bolívia, o presidente boliviano, inclusive, haveria a possibilidade de sequer terminar o primeiro ano de governo. Por quê? Porque as organizações da sociedade civil na Bolívia e no Chile, elas têm um processo de resistência muito grande. Eles têm uma organização e saem para a rua a defender os seus direitos. A situação chilena, ela é complicada e o presidente Boric também não conseguiu, de alguma maneira, atender aquilo que ele prometeu, né? Tanto é assim que ele entregou o seu governo depois do Pinochet. O que há de mais à direita no Chile é o Cast. Então, como saímos de um governo progressista para chegar numa extrema-direita? Claro, porque a esquerda não soube governar, não entregou aquilo que tinha prometido, teve um desempenho muito ruim, muito contraditório, perdeu uma constituinte e ganha, né? Vamos lembrar que o Boric tinha tudo para eleger e fazer uma... Então, a Constituição chilena é uma Constituição pinochetista, é a Constituição entregue pelo Pinochet quando perdeu a eleição, o referendo, né, o famoso el no, e agora a situação do Cast vai ser muito difícil. Porque a situação no Chile também há um acumulado de depressão econômica para setores da classe média que cada vez mais vem se empobrecendo e superendividando. Com a chegada da democracia, houve um processo muito rápido de avanço do neoliberalismo no país. Ou seja, o Chile não tinha educação gratuita, não tem aposentadoria, você não tem acesso à saúde gratuito. Basicamente, se desmontou o mínimo Estado de Direito. Não há um país mais neoliberal no planeta do que o Chile, nem os Estados Unidos. Então, a sociedade, ao longo de 30 anos, se superendividou e, hoje em dia, os jovens e os velhinhos, a terceira idade, os aposentados e aposentadas começam a sofrer as consequências desses 30 anos de neoliberalismo terrível. Então, há um superendividamento, você tem um problema que para poder estudar, você faz uma dívida que você demora 30 anos para pagar com juros tremendo. Você, quando vai se aposentar, você não se aposenta através de um INSS, você tem que pagar e você assinar um contrato com um banco, que são as famosas AFPs. Então, a população, de alguma forma, não vai permitir que se corra ainda mais, que seja empurrada ainda mais a fronteira dos direitos dessa população. Então, o jovem chileno organizado está na rua e vai ser muito difícil a situação do Cast daqui para frente. Muito difícil. Edu. Organizações políticas, as organizações sociais no sentido do movimento social organizado, está indo para a rua. Como estão respondendo as organizações políticas, principalmente as de esquerda, as democráticas e populares, por assim dizer? O Chile passa por uma crise de representação das esquerdas, né? A esquerda chilena, quando coloca o Boric, que era um jovem, que vem da universidade, que era um líder estudantil, que foi congressista, deu opção a ele de ser candidato e ganhar uma eleição presidencial, obviamente a expectativa de que essa esquerda institucionalizada do partido, alguém que saiu das ruas, o Boric, no começo dos anos 2000, ele estava exatamente aí nesse lugar jogando pedra na polícia. Então, essa pessoa que traz essa representação frustrou as novas gerações no sentido de falar, olha, se a gente apostar novamente nesses setores de esquerda, a gente não vai conseguir aquilo que a gente precisa para transformar o Chile num país um pouco mais justo, um pouco menos desigual. Então, essa sociedade civil se mobiliza sem a participação direta dos partidos. Aquela marcha daqueles 2 milhões de pessoas em Santiago em 2021, se a gente lembrar, foi uma coisa impressionante, paralisou o Chile, 2019, que paralisou o Chile e que permitiu a chegada do Boric, que permitiu iniciar uma constituinte,
ela, naquele momento, não havia participação, aliás, era proibida a manifestação e a participação de qualquer político de esquerda, inclusive, na rua. Por quê? Porque a sociedade não sentia mais na esquerda uma representação. Aquele 2019, você tinha gente sequer militante de esquerda, de direita, você tinha de tudo. Era uma população que explodiu nas ruas com uma insatisfação por viver num país muito desigual e que reprime economicamente amplos setores da população. Há uma coisa interessante, aí eu queria complementar. O Chile, as pessoas chegam, né, os turistas, e o brasileiro vai muito a Santiago do Chile, então você sai do aeroporto, pega uma avenida incrível, aí você chega num bairro muito rico, que eles chamam, que inclusive é como se fosse os Estados Unidos, né, Vicuña Maquena, Las Condes, aí você tem uma série de outros bairros, me deu um branco agora, que parece que você está na Europa, é uma coisa incrível, impressionante. Porém, no Chile, 10% da população não tem o que comer. Não existe essa bonança econômica distribuída à sua população. Eu conheci lugares no Chile onde nevam e as pessoas moram em casa de papelão. Então, é comum o chileno falar, não, vamos ver quantos avós vão conseguir vencer o inverno, porque as pessoas morrem de frio porque não têm capacidade sequer de pagar para se esquentar nas suas casas. Então, a situação ela é muito crítica e a população vai na rua, sem dúvida alguma, enfrentar um governo neoliberal do jeito que o Cast representa e está fazendo. Ele está cumprindo o que ele disse, né? Isso pelo menos que nem o Trump. Ele diz barbaridades, a população fala, ok, vai lá, e ele está governando, e ele está cumprindo com aquilo que ele falou. Agora cabe à população defender os seus direitos. Esse é o medo na Colômbia também. Agora 2 semanas, né? Daqui 2 finais de semana a eleição na Colômbia também. O cara fala barbaridades e a gente fala, não é possível que ele vai... daí a gente lembrar, o Brasil elegeu Bolsonaro, Estados Unidos elege Trump, Chile elege Castro. Consegue fazer com que esse tipo de discurso o transforme em um líder político e administrativo, porque ainda se fosse só um líder político, né? Sim. Pode falar a barbaridade que for, mas quando ele está no poder ele pode assinar papel, e aí essas coisas acontecem e depois as pessoas ficam surpresas. Aliás, professor, o que isso nos diz em relação ao continente? Porque o que a gente tem nesse momento são manifestações contra governos de extrema-direita recém-eleitos e presidentes de extrema-direita prestes a se eleger em vários países. Então, assim, o que isso nos diz em relação ao continente e para o Brasil, já que a gente também está às vésperas de um processo eleitoral? Há várias coisas. A primeira é que as esquerdas vivem um desgaste, né? O único continente na história da humanidade governado majoritariamente dentro de um Estado democrático de direito com eleições liberais burguesas é a América Latina. Desde que esquerda nasce como esquerda, desde que surge o conceito de esquerda, do progressismo, desde o marxismo, desde que Marx escreveu o Capital, dali para frente, a Europa nunca, nenhum país foi governado pela esquerda. Então, o nosso continente também se transformou numa espécie de laboratório das esquerdas. Ou seja, o que funciona e o que não funciona. Porque, claro, o papel aguenta tudo. Teorias e doutorados e pós-doc sobre o que deveria ser feito, a gente tem de monte. Agora, senta num palácio presidencial e enfrenta o Donald Trump. Aí eu quero ver. Tenta vencer um congresso onde, majoritariamente, as pessoas apoiam o aborto, a bala, a arma e preferem que uma criança tenha que ser estuprada e tenha que ser mãe, do que realmente trabalhar num processo de desenvolvimento do país. Claro, é muito bonito escrever, mas agora que você vai governar é complicado. Então, a gente experimentou, sim, uma série de desgastes. As esquerdas, depois de muitos anos, de 20 anos praticamente de progressismo no nosso continente, elas se desgastaram porque elas não conseguiram entregar aquilo que prometeram. A maioria delas também tem um problema de corrupção, que existe em todo o governo, seja de esquerda ou de direita. Você tem também uma grande falência num processo de disputa da rua. O que eu quero dizer? Os partidos de esquerda que estavam lá jogando pedra contra a polícia, como a gente viu aí no Chile, esses partidos ganharam eleições, todos viraram ministros e ministras e foram para altos cargos. Agora, quem que ocupou esse espaço nas ruas para continuar construindo um processo político proselitista? Porque uma coisa é governar, ninguém faz uma revolução a partir de um despacho com ar-condicionado e viajando em avião presidencial.
A revolução, o processo de mudança, a revolução social, de conquistas de direitos também, de enfrentar esse tipo de ameaças, como é o caso do Donald Trump, isso você faz na rua, isso você não faz por TikTok. Então, as esquerdas se acostumaram a governar e deixaram as ruas. E aí tem um outro problema muito profundo. Há uma mudança de geração, tanto da população que vota pela esquerda, então já são... o PT, no caso do Brasil, se o presidente Lula ganha, é o 6º governo. Então, a gente vai para 24 anos de governos do PT com uma interrupção, né, de um golpe parlamentar e depois do governo Bolsonaro, que é resultado da detenção do presidente Lula, ilegal, e a gente sabe agora disso. Então, só que se você somar aí, você tem praticamente, se o presidente Lula ganhar essa eleição, você vai ter mais tempo de democracia sendo governada pelo PT do que de ditadura. E como assim a gente ainda tem o fascismo neoliberal assassino sendo opção para metade da população do país? Há uma série de erros das esquerdas. O fascismo, essa direita violenta que está ganhando eleições, ela é, sim, resultado também dos erros profundos da esquerda. Então, essa geração nova que vem foi governada majoritariamente pelas esquerdas. E ainda continua na pobreza, entende de que há corrupção, entende de que nós não entregamos. A gente virou o status quo, né? A gente é o establishment. Então, eles procuram alguém que rompa com os esquemas, alguém que seja muito diferente. E aí chegam essas ultradireitas, mas como pode ser que a gente não enxergou o crescimento? Porque não é que, de repente, alguém abriu a gaveta e saiu um Bolsonaro. Não foi assim. Aqui vem um processo de construção de anos, né? A mesma coisa o Cast, a mesma coisa o Daniel Noboa, a mesma coisa a gente tem na Colômbia o Abelardo de la Espriella. Então, e aí eu quero concluir com uma outra questão, nenhum processo de sucessão de um presidente ou de uma presidenta, de um grande líder, à exceção do México, foi frutífera. Ou seja, todos tiveram problemas. A presidenta Dilma foi destituída, a Cristina Kirchner, bom, ela recebe a presidência, ela ganha a eleição presidencial do Néstor Kirchner, mas ela entrega para os candidatos que perderam a eleição. Depois o Alberto Fernandes também foi um desastre na presidência. Você vê no Chile, você vê o Equador, olha o que aconteceu também na Venezuela, apesar que a Venezuela é uma situação muito adversa, porque você tem uma violência econômica e militar contra o país, mas as esquerdas não conseguiram dar continuidade com as suas novas gerações. Aonde estão os novos quadros? Não, o presidente Lula já tem 80 anos. Aonde estão, quais são todas as opções? A gente vem trabalhando isso? Não, há um medo, né, sobre o que vai acontecer em 2030. Não, por quê? Porque é um processo de construção com essa nova base que se acostumou a fazer política a partir de uma rede social. Você já não tem mais uma reunião sentido, vamos discutir Gramsci e agora a gente vai definir o futuro. Não, o negócio é o vídeo rápido, é a forma de disputar, eu quero ser ouvido. Não tem mais essa hierarquia política, né, que a gente estava muito acostumado dentro dos partidos. Então, tudo se refundou. E as esquerdas não se modernizaram, não entenderam essa nova forma de fazer política. Eu acho que ainda há tempo, assim como também há tempo de corrigir os erros de governos e voltar às ruas. Então, a única forma da gente e das esquerdas ganharem eleições e também conseguirem defender os seus direitos, defender os direitos da população, ou ser opção para defender os direitos da população, é voltando às ruas, não é nas redes sociais. Perfeito, acho que a gente partiu desses casos mais específicos para trazer essas grandes reflexões contemporâneas. Então, assim, muito, muito bom, professor. Elas servem a todos, né? Elas estão servindo a todos os estados do continente, ou pelo menos boa parte deles. Bom, até alguns são estágios diferentes, né? Eu sempre brinco que é efeito Orloff e Argentina, né? Nós somos vocês amanhã, né? Porque depois do Milei saiu uma pesquisa ontem ou anteontem dizendo que a maioria da população argentina já vê o Milei como alguém com problemas mentais. Puxa, já duvida da sanidade dele. Sim. Né? O que é algo absolutamente cá entre nós, né? Cá entre nós não precisava uma pesquisa. Né? Bastava você assistir 2 entrevistas dele quando ele era debatedor de programa de televisão. Sim. Então, você tem esse tipo de estágio, você tem no Uruguai um outro tipo de estágio, você tem no Chile a ida e volta, ida e volta, ida e volta. Sim. Então, mas você tem base, e daí você tem esses países que, entre aspas, são ou ingovernáveis ou muito, muito perto disso. Chile e Bolívia, e aí o Chile
e a Colômbia no primeiro governo de esquerda. Então, são estágios diferentes de um processo parecido. E eu tenho preocupação, pegando a deixa que o professor Chamorro deu, eu tenho dito aqui, minha preocupação hoje no Brasil não é se vai ter primeiro turno ou segundo, não é a eleição do presidente Lula, não que não me preocupe, né? Mas eu já olho lá em Renan Santos recebendo 4, 5, 6%. Para mim essa é a grande preocupação que a esquerda deveria estar pondo o olho agora. Agora, quando vai ter a chance de ganhar a eleição e vai ter 5 anos para frente para tomar uma providência com quem tem 11 anos hoje e vai votar na próxima eleição para presidente em 2020. Mas eu acho que o exemplo do Pablo Marçal nos ensinou bastante também em relação a essa juventude, com uma nova forma de fazer política. Então, eu me preocupo agora com o Renan Santos, mas eu não sei se ele tem essa sobrevida de longa, enfim, eu acho que é tudo muito rápido. Mas bandido botar na cadeia. Bandido, esses caras bandidos como o Pablo Marçal, como o Renan Santos, tem que se botar na cadeia. Sofreu essas consequências. Meter na cadeia, exatamente, sofreu essas consequências. Então acho que é muito rápido, mas assim, sempre uma preocupação 2030 e essas lições que a gente vai tirando desse processo todo. Queria continuar nesse debate que está interessantíssimo, mas preciso seguir. Então assim, Chamorro, agradecidíssima pela sua presença com a gente aqui hoje. Tenha um ótimo final de semana, um abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, para mim é sempre uma honra e, por favor, vamos debater mais. Não é? Um beijo para você, até. Vamos lá, gente, vamos